Iniciando a gravação, então, a aula do dia 28 de abril de 2021, dando continuidade, então, à nossa discussão sobre o surgimento do constitucionalismo social, do discurso social, né? Nós já trabalhamos, então, detalhadamente o nazismo, o fascismo, né? As aulas ficaram gravadas, né? É importante retomar, que são muitos detalhes, é importante a gente entender, e como eu já falei várias vezes, que não é simplesmente decorar isso, é entender o processo, que aí a gente entendendo o processo, a gente não esquece nunca mais. E é muito importante a gente saber também. Voltou, mas está mudo, professor. Pronto, estão me ouvindo agora? Agora sim. Caiu o sinal. Outro dia de manhã aconteceu isso, caiu várias vezes. E a gente começou a achar que era o tema, né? Mas eu acho que não é. Não. Então vamos aqui, vamos voltar. Ah, está gravando? Está gravando. Tá gravando. Então vamos. Bom, então aí, repetindo, aula do dia 28/4/2021, vamos retomar então nossas discussões, né? Na aula anterior, nós falamos sobre as fases, né, do Estado liberal, a primeira, a segunda, a terceira fase, a fase de transição, trabalhamos um pouco sobre as características, né, do Estado liberal, e aliás, isso a gente já discutiu bastante, né? E falamos, então, dessa Primeira Guerra Mundial como sendo um marco divisor de águas para o surgimento desse discurso social. Do discurso social, nós já trabalhamos profundamente também, detalhadamente, o nazismo e o fascismo, e como eu estava falando, é fundamental, né, que vocês estudem, compreendam esses detalhes. Então,
é uma questão que não é simplesmente decorar, memorizar, é entender o processo, vocês entenderem a lógica do sistema, e nosso objetivo aqui é entender a lógica desses sistemas, desses regimes políticos, né? Desses sistemas constitucionais. Uma vez entendendo isso, vocês não esquecem nunca mais. E são capazes de identificar esses sistemas. Então, nós falamos da primeira fase do Estado liberal, né, o voto censitário. A segunda fase é a conquista do voto igualitário, ainda do voto igualitário masculino, mas com a conquista do voto igualitário, as pessoas começam a se organizar mais. Nós falamos, então, ontem também muito desse conceito, do surgimento do conceito de proletariado, né, da classe operária, então, da lógica da luta de classes e as teorias construídas, principalmente o marxismo, no século XIX, em torno da questão de luta de classes, as respostas, né, do Estado liberal com os conservadores no poder, todos esses conceitos muito importantes que a gente já trabalhou, e é muito importante vocês terem em mente isso para entender, né, as transformações do direito constitucional e do Estado moderno no decorrer do século XX até os dias de hoje, né? E é muito importante vocês entenderem esses detalhes para saber explicar isso, né, para as pessoas, né, que nós conhecemos nesse momento, que é um momento grave, né, onde a gente vê assim, o retorno, né, do discurso fascista, nazista pelo mundo afora. Nós falamos, nós vimos, eu estava lendo hoje sobre a situação da França, né, não sei se vocês viram isso, cerca de 1.000 militares assinando um manifesto contra a presença dos muçulmanos, e a Marine Le Pen, que é uma liderança política fascista, né, neofascista, que segue o pai dela, o Jean-Marie Le Pen, também um fascista, e vão ter eleições em 2022 na França, né? E da última vez, o pai dela já foi para o segundo turno e ela também, né? Então, há sempre aí o risco, e isso é impressionante e assim, assustador, né, de um país que a gente imagina que tenha uma estabilidade democrática representativa, né, se ter esse tipo de evento acontecendo, né? Então, é muito importante a gente entender esses processos, entender, né, esses conceitos, compreender a lógica histórica, né, para que a gente possa entender essa complexidade do mundo contemporâneo que a gente está vivendo. E aí, então, nós falamos dessas três fases. A terceira fase, uma fase de transição, quando, então, ainda no Estado liberal, ou seja, uma Constituição liberal, que traz apenas referência aos direitos individuais, não há direitos sociais, econômicos, os direitos políticos só com voto censitário. Então, a Constituição feita, construída para proteger uma parcela bem pequena da população, também isso já foi muito discutido, né? E onde, então, você tem nessa segunda fase a conquista do voto igualitário, ainda masculino, né? Nós mencionamos ontem que até 1914 apenas 4 países tinham o sufrágio universal com o voto feminino, né? A Nova Zelândia, a Austrália, a Finlândia e a Noruega. E como que essa Primeira Guerra Mundial é um marco divisor de águas para o surgimento, então, a partir daí, de um discurso social, né, em 3 grandes vertentes. A vertente de extrema-direita, que nós já trabalhamos, né, e a vertente de centro e esquerda, que nós vamos trabalhar, então, na aula de hoje. Bom, isso posto, né, essa brevíssima retrospectiva da aula anterior, que está gravada, né, nós mencionamos ontem que a primeira Constituição Social foi a do México, em 1917, depois a Alemanha, em 1919. Frutos de, né, esse movimento constitucional é fruto de uma revolução, a Revolução Mexicana, que começa em 1910, e a Revolução Alemã, em 1919, né, que então dão origem a essas constituições sociais. O que representa o constitucionalismo social? Então, o constitucionalismo social seria um modelo híbrido, né, que também já mencionamos isso, que mantém os direitos individuais, mas acrescenta novas leituras, novas perspectivas para os direitos individuais, né? Estabelece o sufrágio universal, então aí a ideia da democracia, e uma democracia universal, secreta, periódica, com voto feminino, começa a se afirmar com essas constituições sociais, que vão se afirmar principalmente pós-Segunda Guerra Mundial. Então, aí, após a Primeira Guerra Mundial, começam a aparecer essas primeiras constituições sociais.
mas elas vão se expandir para o mundo inteiro e se afirmar, especialmente após a Segunda Guerra Mundial. Tá? E essas constituições, então, têm como seu elemento, né, a incorporação da democracia representativa, majoritária, com voto secreto, né, e a gradual expansão desse voto para as minorias, né, e um voto feminino também. Essa Constituição mantém os direitos individuais, mas aqui tem um elemento muito importante, né, que esses direitos individuais agora aparecem limitados, o que é muito importante. Isso nós mencionamos ontem também, né? Então, aqui a ideia da função social da propriedade, da limitação do direito à liberdade. Ou seja, se você exerce, se qualquer pessoa exerce de forma ilimitada o seu direito à liberdade, sem respeitar a liberdade dos outros, o que nós vamos ter é um sistema que vai cair na violência, né, e que pode cair no totalitarismo, né, em ditaduras, totalitarismo. Isso é a lei do mais forte. Se todo mundo pode fazer o que quer, se todo mundo pode exercer a sua liberdade de falar, de agir, a sua propriedade da maneira como quiser, né, o que a gente vai ter, então, é o fim da liberdade para a maioria, né, e uma liberdade absoluta para uma minoria. É a lei do mais forte. Então, é óbvio, e isso é uma ideia que o constitucionalismo social vai trazer, e que é uma ideia que permanece até os dias de hoje, pelo menos formalmente falando, em todas as constituições democráticas. Então, liberdade tem que ter limite. Eu posso ter, e nós mencionamos então a liberdade de expressão, eu posso ter liberdade de expressão, mas eu não posso usar a liberdade de expressão para caluniar ninguém, para difamar ninguém, para injuriar ninguém. Né? Eu tenho um direito à propriedade, mas eu não posso adquirir toda a propriedade, ficar dono de tudo que existe, porque as outras pessoas não vão ter acesso a esse direito à propriedade. Então, a partir daí, no Estado social, esses direitos individuais, né, de liberdade, intimidade, privacidade, propriedade privada, esses direitos individuais que surgem com o constitucionalismo liberal, eles são revistos no sentido de que eles têm que, para que eles possam ser direitos exercidos por todas as pessoas, eles têm que ter limite, né? E isso é bem lógico, né? Bem óbvio. Eu não posso usar, então, a minha liberdade para oprimir ninguém, para acabar com a liberdade de outras pessoas. Eu não posso, então, exercer meu direito à propriedade para acumular tanta propriedade que não reste mais propriedade para as outras pessoas. E o que a gente está vivendo hoje no mundo é justamente o abuso desses direitos. Né? Onde você vê, por exemplo, hoje a gente tem 16 pessoas, que cada uma dessas pessoas, individualmente, tem mais patrimônio, tem mais propriedade que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Né? Isso não é direito, isso não está certo, isso é óbvio que é completamente errado, né? Porque a lógica, olha, se a gente parte de outros princípios constitucionais conquistados pelo próprio liberalismo, o direito da igualdade perante a lei, né? Depois os direitos conquistados com o Estado social, com o constitucionalismo social, o direito à dignidade, o direito à vida, né? A vida com dignidade, não é simplesmente uma sobrevivência, né, biológica, né, mas a vida com dignidade, com possibilidade de felicidade, para que todos tenham o direito à vida, o direito à propriedade, à liberdade, é necessário que estabeleçam limites a esses direitos. Né? Então, esse é o primeiro elemento importante com relação ao Estado social. O Estado social mantém os direitos individuais, mas esses direitos individuais agora aparecem com limites, justamente para que todas as pessoas possam ter liberdade, justamente para que todas as pessoas possam ter acesso à propriedade. Então, esses direitos individuais. E a ideia, portanto, de direito à propriedade agora vem acompanhado de um princípio fundamental que está presente nas constituições sociais do mundo inteiro e que está presente na Constituição Social do Brasil, que é a ideia da função social da propriedade. A função social da propriedade, ela está na nossa Constituição, né? A gente encontra já a ideia da função social da propriedade como um princípio constitucional no artigo 5º. Está lá o direito à propriedade, mas o direito à propriedade que deve cumprir, né, a sua função social. E no mesmo artigo 5º estabelece que essa propriedade pode sofrer uma desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou para cumprimento de sua função social. Depois da nossa Constituição, mais adiante, a gente vai encontrar
a ordem econômica, que vai falar em soberania econômica, vai falar em função social da propriedade, né, em políticas econômicas de repartição de riqueza, geração de emprego e etc. E aí, mais adiante um pouquinho, a partir do artigo 170, né, lá mais adiante um pouco, artigo 184, 185 e 186, depois vocês façam uma breve leitura, como eu disse, não é necessário decorar isso, mas acessem a Constituição, façam uma leitura, comecem a ganhar intimidade com a Constituição, que isso ajuda muito. Né? A gente tem ali a ideia da função, a função social da propriedade rural, né? Onde, então, que se fala de reforma agrária, né? Que é a ideia, então, de que essa propriedade, toda e qualquer propriedade, não é só propriedade agrária, né? Mas toda e qualquer propriedade, a propriedade urbana, a propriedade rural, a propriedade de qualquer bem, a propriedade do dinheiro, né? Essas propriedades devem ter uma finalidade que é gerar riqueza para todo mundo, gerar bem-estar para todo mundo. E por isso, então, se estabelece o limite. Então, se uma pessoa tem muitas, vastas propriedades rurais e não usa essa propriedade para gerar alimento, para gerar riqueza, para gerar emprego, essa pessoa, então, poderá perder a sua propriedade rural para fins de reforma agrária, onde essa propriedade será redistribuída para aquelas pessoas que queiram, que possam, né, que tenham vontade e que possam produzir a terra, gerando riqueza, gerando alimento, né, gerando oportunidades, gerando empregos. Como eu mencionei ontem, uma lei nesse sentido existia em Portugal há 500 anos atrás, né, onde os portugueses claramente sabiam, olha, se a gente tem, né, um território do Estado, um território do Estado comparado com o Brasil muito pequeno. Se a gente não produz essa terra, as pessoas vão passar fome. E se as pessoas passarem fome, a gente vai ter conflitos, vai ter rebeliões, né, e vão querer a cabeça do rei. E o rei, né, ali nas ordenações filipinas, ordenações manuelinas, né, vai já estabelecer esse mecanismo. Olha, se aquele, né, pessoa que recebe a terra, né, por parte do rei, aquele nobre, se ela não fizer essa terra produzir, ele poderá perder essa terra para outros que queiram, né, e que possam fazer essa terra produzir. Então já está uma ideia embrionária aí da ideia de reforma agrária que volta mais tarde. O que as pessoas começam a perceber, né, após a Primeira Guerra Mundial é o óbvio, né, mas que não era tão óbvio naquele tempo, né. Os espaços ainda não estavam todos ocupados. Outros espaços territoriais hoje está tudo explorado, tudo ocupado. E aí então a gente descobriu algo que é óbvio, o quê? Que o planeta Terra tem limite. Tem limite de terra, tem limite de água, tem limite de produção, e que logo, se a gente deixa terra sem produzir, né, se a gente não gera alimentos, se a gente não gera oportunidades, se nós não geramos, né, emprego, produção, o que vai acontecer são conflitos, desigualdades, misérias, mortes, guerras, criminalidade crescente, etc. Então, é essa percepção que ocorre ali após a Primeira Guerra Mundial, porque você já tem a experiência que nós já mencionamos, no século XIX, muitos conflitos, conflitos urbanos, conflitos agrários, criminalidade crescente, insurreições políticas, né, muita morte, guerras, depois isso tudo deságua na Primeira Guerra Mundial, e aí, então, é essa Primeira Guerra Mundial que é um marco divisor de águas. Essas constituições sociais, então, repetindo, trazem direitos individuais, agora com limites expressos, para que todas as pessoas, e não apenas uma meia dúzia de pessoas, mas que todas as pessoas possam ser livres e possam ter acesso ao bem-estar, ao trabalho, à dignidade, ter acesso à terra, à moradia, ter acesso à propriedade privada. Então está ali, né, segundo, essa Constituição vai então consagrar a ideia de democracia, mas não mais aquela democracia no sentido liberal, onde só homens brancos, proprietários e ricos votavam, mas uma democracia que contemple todas as pessoas. Então, o voto censitário ele é superado pelo voto igualitário, né, entre homens e mulheres. Isso aí vai ser paulatinamente, como eu disse, não acontece de uma vez em todos os países, é gradualmente, mas onde então se fala da igualdade de voto, ou seja, um cidadão, um voto, e aí onde desaparece aquele critério de riqueza para poder votar, gradualmente vai desaparecendo o critério de sexo ou gênero, né, para poder votar. Depois nós discutimos
essas expressões, e eu não utilizei aqui como sinônimos, né? Mas vai desaparecer, então, esse critério de sexo, gênero, vai desaparecer o critério econômico, né? O critério de escolaridade também começa a ser, em parte, revisto, mas, por exemplo, no Brasil, ainda hoje, a gente tem um critério de escolaridade, não é bem especificamente de escolaridade, de ter uma determinada escolaridade, mas saber ler e escrever, né? Então, o analfabeto pode votar, mas o analfabeto não pode ser candidato, né? Isso é a escolha da Constituição brasileira, pelo motivo de que essa pessoa vai precisar ler projetos de lei, apresentar projetos de lei, etc, etc. Né? Mas então esses elementos vão desaparecendo e o que vai permanecer é o critério de nacionalidade, né? Que até hoje está presente em vários países. Então você tem que ser nacional, você tem que ser brasileiro para poder votar, né? E brasileiro nato para ocupar determinados cargos, né? Como presidente do Senado, presidente da Câmara, presidente do Supremo, general, general nos postos altos das Forças Armadas, né? General, almirante, brigadeiro, né? Embaixador. Então, para exercer esses cargos é necessário ser brasileiro nato, não pode ser brasileiro naturalizado. Para outros cargos, já pode ser brasileiro naturalizado. Então, você começa a estabelecer critérios de cidadania, onde essa cidadania plena, no caso do Brasil, nós teríamos, então, cidadania aqui num conceito estrito, no sentido restrito, né, a ideia de cidadania como o acesso aos direitos políticos, né, de votar e de ser votado. E essa cidadania plena, então, nesse conceito restrito, é atingida no Brasil para a pessoa alfabetizada com 35 anos de idade, no mínimo, onde então você pode ser candidato a qualquer cargo. É uma idade muito baixa, né? Em outros países, você tem, por exemplo, presidente da República aos 35 anos de idade, talvez seja uma idade muito baixa. Na Itália, por exemplo, se estabelece que para ser presidente da República tem que ter no mínimo 50 anos de idade, né? E as explicações que ocorrem, né, para essas opções constitucionais critérios mesmo de história, de responsabilidade, ou seja, uma pessoa com 50 anos de história, ela pode talvez surpreender menos, né, do que uma pessoa com 35 anos de história, ou seja, aos 50 anos supõe-se, obviamente que isso não é a regra geral, né, nós estamos falando de pessoas, mas aos 50 anos, pelo menos você conhece mais da história da pessoa. Ou seja, dá para saber mais ou menos o que esperar daquela pessoa. Já aos 35 anos, não. Ali, 35 anos está no auge, né? Então, ali pode inventar um monte de bobagem, né? Fazer um monte de coisas inesperadas, o que não seria adequado para o presidente da República. Bom, obviamente o que eu estou falando aqui são, né, justificativos se constroem na elaboração da lei, da Constituição. Na Itália, por exemplo, você tem muito esse cuidado com a idade, né? Os presidentes da República na Itália geralmente têm mais de 80 anos de idade. Embora a idade mínima seja 50, você vai ver que, recorrentemente, né, eles têm no mínimo 70 anos, mas os últimos têm tido mais de 80 anos de idade. Que são pessoas, então, que têm toda uma carreira política e falam: olha, esse cara aqui, né, há 80 anos que ele é honesto, não é possível que ele vá fazer uma bobagem agora, né? Ou seja, diminui a probabilidade, né, vamos dizer assim. Mas são os critérios de nacionalidade e critério de idade, né, para exercer, os que permanecem. Então, o Estado Social elimina esse critério econômico, ou seja, então, seja rico ou pobre, o voto vai valer o mesmo, né, vai valer um voto, vai poder votar, né, homem ou mulher vai poder votar. O Estado Social começa, então, a acabar com essas limitações aos direitos individuais. Então, né, estabelece limites aos direitos individuais para que esses possam ser exercidos por todos. E elimina os limites excessivos aos direitos políticos para que também esse possa ser exercido por todos. Tá? Entenderam a lógica? E, além desses direitos individuais e políticos que surgem no decorrer da experiência do Estado liberal, são elevados, promovidos, alçados ao nível de norma fundamental, ou seja, são levados, passam a integrar a Constituição, são considerados também direitos fundamentais da pessoa humana, os direitos sociais e os direitos econômicos. Então, isso é muito importante. No Estado social,
há uma ampliação do catálogo de direitos humanos, há uma ampliação do catálogo de direitos fundamentais, entendendo direitos fundamentais como os direitos humanos no plano constitucional. Os direitos fundamentais são sinônimos de direitos humanos na Constituição. Então, quando a gente está falando em direitos fundamentais, no direito constitucional, nós estamos falando em direitos humanos. A expressão direitos humanos é mais ampla, porque ela inclui um aspecto filosófico e é a expressão utilizada pelo direito internacional público. Então, no direito internacional, a gente tem o direito internacional dos direitos humanos. E esses direitos humanos, no direito constitucional, são chamados também de direitos fundamentais, tá? Então, são sinônimos. Esses direitos fundamentais, então, são ampliados. Além dos direitos individuais relativos à vida, à liberdade, à propriedade privada, né, vêm os direitos políticos de votar, de ser votado, de participação livre na construção da vontade política do Estado, e vêm os direitos sociais. E os direitos sociais que começavam a aparecer na legislação infraconstitucional no final do século XIX, ainda no Estado liberal, né? Então, isso a gente mencionou com relação à terceira fase do Estado liberal. Na terceira fase do Estado liberal, esses direitos começam a aparecer de forma incipiente nas leis infraconstitucionais, ou seja, nas leis ordinárias, nas leis abaixo da Constituição. As constituições ainda são constituições liberais, ou seja, direitos fundamentais são só os direitos individuais. Mas os direitos sociais e econômicos, na terceira fase do Estado liberal, nessa fase de transição para o Estado social, antes da Primeira Guerra Mundial, esses direitos começavam já a aparecer de forma inicial, incipiente, na legislação infraconstitucional, especialmente os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários. Quando vem a Primeira Guerra Mundial, esse Estado liberal morre, os conservadores fogem lá para trás do projeto nazi-fascista e o discurso social, então, se impõe com o surgimento dessas constituições sociais. Nessas constituições sociais, então, passam também a ser direitos fundamentais os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários e, além disso, outros direitos sociais que marcam uma obrigação do Estado. O Estado passa a ter a obrigação de oferecer esses direitos. O Estado, então, o Estado social, não é mais um Estado abstencionista. Não é aquele Estado que lava as mãos. Cada um que se vire, que ganhe seu dinheiro, seu trabalho, etc. O Estado só cuida da ordem pública e das Forças Armadas. Não. O Estado social agora passa a ter como prioridade cuidar da saúde da população. Então, essas constituições sociais vão ter, na Constituição, direitos sociais, que são os direitos que pedem, que exigem uma prestação positiva do Estado, um agir estatal. Então, o Estado agora tem que agir para proteger o trabalho, para evitar abusos, exploração, limitando a jornada de trabalho, inicialmente a 12 horas, depois 10 horas, 8 horas. E como eu mencionei ontem, hoje, por exemplo, na Finlândia, você já tem uma jornada de trabalho de 6 horas diárias durante 4 dias por semana, né? Então, é para a pessoa ter oportunidade de ter lazer, de ser feliz, de se recolher para a vida privada, conviver com a família, né? Então, essa coisa de, né, de trabalhar até morrer, o sujeito trabalha, 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 depois, quando tem a grana para aproveitar a grana, ele já está doente e gasta a grana toda com saúde que não tem saúde pública, né? Isso é a lógica liberal. Não. Né? Então, se o Estado passa a garantir saúde pública, universal e gratuita para todo mundo, isso passa a ser um direito social fundamental, isso é direito humano, isso é direito fundamental. Né? Além disso, a educação passa a ser um direito fundamental, né? Um direito intocável. Quando a gente fala em direitos fundamentais, nós estamos falando de direitos que são intocáveis na Constituição. Nós vamos aprofundar um pouquinho isso mais adiante um pouco. Então, essas constituições sociais vão trazer também como direitos fundamentais, além dos direitos individuais e políticos, que já vinham do Estado liberal, os direitos sociais relativos à saúde pública, à educação pública, à previdência social
e depois, gradualmente, os direitos vão sendo ampliados. Direito ao transporte público, né, que vai auxiliar o direito à locomoção, o direito à moradia, né, e, mais recentemente, outros direitos são incorporados como direitos humanos fundamentais, como, por exemplo, o direito à água, o direito ao alimento. Aliás, esses deveriam ser os primeiros, né, por óbvio. Comer e beber água era o básico. Esses, na verdade, seriam o que a gente pode chamar os únicos, efetivamente, direitos naturais, né? Ou seja, sem água e comida, a gente morre. Isso é que é direito natural. O resto é direito cultural. O resto está inserido nas culturas, são direitos históricos, surgem historicamente. Agora, comer e beber água, né, ter acesso à água e à comida, isso deveria ser o básico do básico, do básico, do básico, do básico, do básico, do básico. Né? Isso é um direito natural. Isso é um direito da natureza humana. Aliás, são os dois únicos. O resto tudo, liberdade, propriedade, isso não. Isso já são direitos culturais. Isso são direitos que se inserem em determinadas realidades culturais da forma que você acessa esses direitos. Né? Agora, comer e beber água, né, é o básico. A água, inclusive, não só para beber, para cozinhar, água para tomar banho. Né? E vocês sabem que em alguns lugares a água foi privatizada, alguns lugares no Brasil também, a água é privatizada. Né? Olha que loucura, só um parênteses aqui para vocês verem até onde que a ganância do ser humano, né, o individualismo e o egoísmo chegam. Né? No início desse século, na Bolívia, depois do governo Evo Morales e a nova Constituição da Bolívia plurinacional, que é radicalmente democrática, acabou com isso. Mas eles tiveram um governo na Bolívia que o presidente mal sabia falar castelhano, né? Ele falava o castelhano com sotaque norte-americano, estudou nos Estados Unidos. Ele privatizou, presta atenção nisso, ele privatizou a água da chuva. Vou repetir para vocês. Esse cara privatizou a água da chuva. Uma empresa norte-americana comprou o direito a explorar economicamente a água da chuva. Pois é. Né? E isso não foi só na Bolívia, nas Filipinas e outros lugares, você tem água. No México, você tem água de chuva engarrafada. Né? Privatizaram a água da chuva. Mas aí o povo boliviano, bravo que é, né, foi para as ruas, brigou, apanhou da polícia e continuou na rua, continuou na rua, até que eles conseguiram expulsar a empresa americana da Bolívia, norte-americana da Bolívia. Né? Mas, olha só, nas comunidades andinas, na Bolívia, Equador, Peru, Chile, Argentina, tem os Andes, né? Montanhas altíssimas, que chegam aí a mais de 5 mil metros. E na Bolívia você tem muitas comunidades indígenas que moram, né, nessas montanhas, que vão a mais de 5 mil metros. Tem comunidades que vivem a 5 mil metros. A gente não conseguiria, com algum tempo, se não morre por falta de ar, né, e com um problema de coração, aí você pode se adaptar. O sangue produz mais glóbulos brancos, etc. Mas as populações estão acostumadas a viver lá, correm, fazem tudo normalmente, né, com pouco ar, né, por causa da altitude. E aí essa água, por exemplo, você tem, por exemplo, uma água que vem da Amazônia, né? Que é um rio, é um rio voador, né? É um rio em, em nuvens, né? E elas batem nos Andes e ali transformam em chuvas e saem escorrendo pela montanha. E aí então eles aproveitam essa água que vem para para produzir, para plantar, para cozinhar, para beber, e eles fazem o encanamento dessas águas que distribuem nas casas. Quando privatizaram a água da chuva, né, a empresa americana e o Estado boliviano, a serviço da empresa americana, começou a trancar a distribuição de água da chuva. E aí, então, para você ter acesso à água, você tinha que pagar. Só que a população boliviana, né, não tinha dinheiro para pagar. Nas Filipinas você tem isso hoje. Você tem muita gente que não tem acesso à água potável. Então você imagina como é que essas pessoas fazem. Como é que toma banho? Como é que cozinha? Como é que bebe a água? E, obviamente, você tem um monte de crianças adoecidas que morrem cedo, etc., porque não tem acesso à água potável, porque a água potável foi privatizada, virou negócio. Né? Bom,
Isso é o que nós somos capazes, né? E o mais maluco de tudo é que as pessoas defendem isso. Ah, vamos privatizar a saúde, vamos privatizar a educação, vamos privatizar a água da chuva, vamos privatizar. Privatiza o ar. O ar é privatizado. Vocês já pararam para pensar nisso? O ar em Belo Horizonte, em vários lugares do mundo, o ar é privatizado. Em Belo Horizonte, o ar é privado. O ar é privatizado. Vou contar um caso para vocês que eu acompanhei quando eu presidi a Comissão de Direitos Humanos em Minas Gerais, e hoje eu presido a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, né, da Arquidiocese de Belo Horizonte. Esse caso eu acompanhei de perto. Eles instalaram, uma empresa instalou um crematório de lixo hospitalar. Né? Esse crematório de lixo hospitalar produz uma fumaça altamente tóxica e contagiosa que causa câncer, causa doenças nas pessoas que respiram essa fumaça. Aí eu pergunto para vocês, se vocês acertarem, eu já dou um ponto extra, né? Quem acertar essa pergunta. Pergunta dificílima. Esse crematório de lixo hospitalar, instalado na região metropolitana de Belo Horizonte, ele foi instalado em qual bairro? Letra A, Belvedere. Letra B, Lourdes. Letra C, um bairro distante, pobre da periferia de Belo Horizonte. Letra D, nenhuma dessas. Respondam. Hum? Responde, gente. Qual será? Claro que foi no Belvedere. Não. Né? Claro que foi em Lourdes. Não. Não é nenhuma dessas também, não. Claro, gente. No bairro pobre. Né? E aí, então, um monte de crianças adoeceram, pessoas morreram, bronquite, câncer. Eu acompanhei esse evento, porque a gente estava trabalhando para tirar urgente. E naquela época a prefeitura custou para tirar, ficou meses, porque a empresa pressionava e etc. Né? Então, isso é um exemplo de como o ar puro é vendido em Belo Horizonte. Né? Onde que a gente tem o ar mais puro aqui em Belo Horizonte? Aqui pertinho de Nova Lima, né? Ali, ó, Belvedere, aí você pega aquela região ali, Nova Lima, naqueles condomínios fechados, com muita mata, cheirinho de mato, etc., não é? Você compra ar puro. Você compra ar puro. Você compra água pura, né? Você compra. Isso bom, então, a, a, Alto Mangabeiras, é o quê? Você disse que ar puro, né? É? Isso, então, tem condomínios destruídos. E mais, a mineração que destrói a água pura. Belo Horizonte é uma das poucas metrópoles que se abastece de uma água da sua própria região metropolitana, ou seja, uma parte da água que nós consumimos aqui em Belo Horizonte, ela vem de Nova Lima, né? E aí você tem a mineração, que aí vai. E mais, o mais louco, gente, é muito louco. Esse mundo endoideceu, por isso que está acabando. E tem que acabar mesmo, a gente tem que construir outra coisa no lugar. Essa coisa é uma porcaria. Você imagina que eles usam água, a mesma água da Copasa que a gente bebe, eles usam água para mandar minério pelos minerodutos. Vocês sabem disso. Né? E a água potável que eles usam para mandar minério, né, é mais barata para a empresa do que para nós, consumidores de água, né, da Copasa. É muito interessante. É muito interessante. O mais interessante ainda disso tudo é que você encontra pessoas que defendam isso e que não estão ganhando fortunas, porque, obviamente, os empresários estão ganhando fortunas com isso, eles vão defender isso. Agora, as pessoas que não ganham fortunas e defendem isso, aí tem alguma coisa que não está bem explicada. Mas aí, numa abordagem interdisciplinar, talvez a gente consiga, e com certeza consigamos, né, explicar sim. Né? Pois é, a gente infelizmente não se surpreende, mas é isso. Então, vamos voltar lá para o Estado Social. O Estado Social ele vem, então, para justamente colocar limite nisso tudo. E vai chegar e falar: olha, a água tem que ser para todo mundo, moradia tem que ser para todo mundo, saúde tem que ser para todo mundo, educação tem que ser para todo mundo, previdência social tem que ser para todo mundo.
Essas primeiras constituições, México, 1917, Alemanha, 1919, então, consagram esses direitos, né? Direito à alimentação, direito à terra, direito ao trabalho, direito à remuneração justa, direito a uma legislação trabalhista, a uma jornada de trabalho digna, né? A condições dignas de trabalho, direito à aposentadoria, à previdência social, direito à saúde pública, à educação pública, como direitos fundamentais ao lado dos direitos individuais. Esse Estado social a gente chama, então, de um Estado que é um modelo híbrido, né? Eu já falei isso mais uma vez, mas vamos só para a gente ir configurando isso dentro da cabeça da gente. Ele é híbrido por quê? Porque ele incorpora as importantes conquistas do constitucionalismo liberal. Separação de poderes, limite ao poder do Estado, liberdades individuais, né? Intimidade, privacidade. Isso esse Estado social incorpora e regulamenta de uma maneira mais racional para que todo mundo possa ter acesso a isso. Além disso, os direitos políticos, que eram reivindicação no século XIX, passam agora a ser consagrados. Então, esses estados sociais são, daí vem essa expressão social-democracia, são estados sociais e democráticos, de capitalismo social. Então, você tem esse agora os direitos políticos incorporados nessas constituições, com voto secreto, periódico, universal. Além disso, né, os direitos econômicos passam a ser também direitos fundamentais. Então, esse Estado social agora ele começa a regulamentar a atividade econômica. Ele vai exercer a atividade econômica em determinados setores estratégicos e regulamentar a atividade econômica. Então, o Estado social, ele não é mais um Estado abstencionista, ele é um Estado intervencionista. Ele vai intervir na economia para regulamentar a economia com qual intuito? De evitar a excessiva acumulação de riqueza, né? Gerar distribuição de riqueza, emprego, oportunidades, salário justo, acesso à comida, à moradia, etc, etc. Ele vai ter políticas públicas, né, de geração de emprego, então isso é um direito econômico, né? Políticas públicas de construção de moradia, saúde, educação, isso são direitos sociais. Tá? Então, qual que é a diferença aqui? Aqui a gente tem um outro ponto importante para diferenciar o que é o direito social do direito econômico. O direito econômico é um direito de conteúdo político-econômico. Não é um direito simplesmente de conteúdo econômico. Por quê? Vocês vão estudar isso no direito ainda, o direito civil, o direito empresarial, o direito. Você tem vários direitos com conteúdo econômico. Né? O direito econômico, que surge nesse período e vai se afirmar principalmente pós Segunda Guerra Mundial, na expansão do Estado Social, esse direito econômico ele tem um núcleo político-econômico. O que significa isso? Que agora o Estado tem obrigação de desenvolver políticas econômicas para gerar emprego, bem-estar, salário digno, né, políticas de repartição de riqueza, né, que gere crescimento com emprego para todo mundo, etc, etc, etc. Então, isso é que nós vamos chamar então de capitalismo social, ou social-democracia, ou numa vertente mais centristas ou mais centro-direita, de social-liberalismo. Né? Como eu já disse anteriormente, o que vai diferenciar são pequenas nuances ou intensidade. Né? Então, se você pegar, por exemplo, hoje, nas sociais-democracias contemporâneas, e que restam poucos, né, porque elas foram desmontadas com as políticas neoliberais, você tem estados que ainda com uma alta intensidade com relação a bem-estar, bem-estar social e regulamentação econômica, é a Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca. A Alemanha também, né? Mas a Alemanha menos do que Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca. Né? Então aí você pega esse. É interessante, é como se você fosse baixando o mapa da Europa, você vai baixando a intensidade. Né? Então você chega aí a Holanda, né? Alemanha assim, ainda tem uma forte presença do Estado na regulamentação, no oferecimento de bem-estar social, saúde, educação pública, etc. Né? A França e a Itália, Espanha já sofreram mais com as políticas neoliberais. Então, se ainda tem políticas sociais, sim, né?
Portugal, Espanha, Itália, Grécia, tem, mas muito menores, até pelo menor poderio econômico e pela subalternização desses estados à lógica da União Europeia e ao Banco Central Europeu, que, na verdade, é o Banco Central da Alemanha. Né? Então, isso repercute mais em determinados estados do que outros. Mas a Europa ainda mantém, né, em alguma medida, ou mais ou menos, políticas sociais, políticas de bem-estar social. Se comparado com o Brasil e Estados Unidos, é muito maior do que a gente. Disparado. Né? Como eu disse, e aí às vezes há algumas questões de má-fé, né, que as pessoas falam, os países de maior liberdade econômica são Suécia, Noruega, Finlândia, etc. Depende do que você está chamando de liberdade econômica, no primeiro lugar. Então, isso já é um conceito que dá para a gente falar um semestre. O que você está chamando de liberdade econômica? Né? E para você ter liberdade econômica, você tem direitos sociais. Aí, nesse aspecto, né, não está errado. Mas não são, de forma nenhuma, neoliberais. Né? São países que eu mencionei, onde mais de 30% da população é de servidores públicos. Né? E isso vai no Reino Unido hoje, Inglaterra. O sistema, o National Health System, né, que é o NHS, que é o sistema público, estatal e gratuito de saúde, né, os médicos são muito bem pagos e de uma saúde de primeira, que é todo público, estatal e gratuito, na Inglaterra hoje. Embora a Inglaterra tenha vivido aí experiências neoliberais devastadoras, desde o governo Thatcher, em 1980, que atacou o NHS, que destruiu um monte de mecanismos de bem-estar social, de políticas econômicas de bem-estar e etc. Só para vocês terem uma ideia, no início do governo Thatcher, né, isso foi em 1979, a diferença entre os 10%, já falei isso, os 10% mais, que menos ganham, os 10% que mais ganham na Inglaterra, era de 1 para 40. Na Noruega é 1 para 4. Na Noruega, os 10% que menos ganham, os 10% que mais ganham no máximo 4 vezes mais que os 10% que menos ganham. Se vocês fizerem esse cálculo no Brasil, vocês vão. Né? Na Inglaterra é 1 para 40. No final do governo Thatcher, dispara para 1,470. Quer dizer, é um governo. Essa é a lógica. E aí, gente, o que eu estou falando é isso. Né? Não dá. Se a gente vai falar disso, né? E aqui eu vou tem um livro muito interessante do. Peraí, eu vou lembrar o nome dele, eu vou passar para vocês. Porque eu gosto de falar, tudo que eu falo, eu gosto de citar a fonte. Porque vocês têm que exigir isso das pessoas. Porque as pessoas falam um monte de besteira. Eu já ia soltar um palavrão aqui. Um monte de porcaria, sem ler. Né? Porque não é liberalismo, porque não é liberalismo, porque não é liberalismo. Vai tomar banho na caixa de fósforo. Né? E isso é número, isso é fato, isso é dado. Então você tem que exigir isso. Né? E pesquisar em universidades sérias, onde você tem isso. Ô, gente, como é que chama? Eu vou lembrar o nome. Se eu não lembrar agora, eu vou mandar para vocês. Vocês me cobram isso. É um livro, é uma história do estado de bem-estar social na Inglaterra. Interessantíssimo. É um. Ai, gente. Bom, o título do livro é fácil. El Estado Social. Eu tenho a versão em castelhano, publicada na Espanha, embora o livro seja inglês. Foi publicado na Inglaterra e o autor é inglês. O autor, Nicholas Timmins, lembrei. Vou escrever para vocês. Aí. Depois vocês pesquisam, talvez vocês encontrem, se vocês encontrarem na internet, manda para mim, gente, porque eu gosto desses livros, inclusive para mandar para os alunos, mandar para vocês. Nicholas Timmins. Pesquisa aí, se encontrar, manda para mim. A versão, como eu disse, a versão que eu tenho é em espanhol, então o título é El Estado Social. Mas é uma história do Estado Social britânico, né? Que vai partir do pós-guerra, né? Você sabe, o Churchill era primeiro-ministro conservador, né, na época, mas os conservadores britânicos não são como os conservadores daqui. Né? Então, quando termina a guerra, tem algo que assustou muito os britânicos e o orgulho do Império Britânico, né, na Segunda Guerra Mundial. É que eles descobriram que uma parcela
importante da população do Reino Unido, né, estava subnutrida. Eles botavam esse povo para treinar, colocavam uma arma na mão deles, os caras não conseguiam correr direito, eles estavam mal alimentados. Aí falou: olha, não, isso não pode acontecer, né, na capital do Império, né, em Londres e na Inglaterra, ou no Reino Unido ali, né, em Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia. Então, eles começam essa política, falaram: olha, não, nós temos que assegurar o básico. E isso vai ser a partir do governo trabalhista, que é um governo, os governos trabalhistas são de esquerda, centro-esquerda, esquerda, centro-esquerda, né? E os governos conservadores de direita, né? Direita conservadora. Esses governos trabalhistas começam a implementar isso. Então, você tem, assim, no primeiro momento, você tem, por exemplo, a imediata estatização da saúde na Inglaterra e a interiorização da saúde. Então, de uma hora para outra, os médicos viram servidores públicos bem pagos e que são pagos bem para irem para o interior, porque quando era o médico privado não quer ir se não for bem pago. Aí eu ganho mais dinheiro em Londres, que tem mais clientela aqui, privada, do que eu ir para uma cidade pequena, onde não circula tanto dinheiro como circula em Londres, onde eu vou ganhar menos grana. Mas aí o Estado começa a pagar o cara bem e vai, interioriza a saúde. Também estatiza a educação, né, que se torna também gratuita, né, e universal, e cria o sistema de previdência social. Ah, não, 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 não. Ah, eu tô confundindo. O livro não é o Estado Social. Tem um livro que chama Estado Social, mas é de um alemão. Esse do Nicolas Sims, desse inglês, chama Los Cinco Gigantes. Ah, agora vocês vão encontrar. Los Cinco Gigantes. E o que são os cinco gigantes? Eram os cinco grandes desafios do governo inglês, de centro-esquerda, pós-Segunda Guerra Mundial, de resgatar a dignidade da Inglaterra, bombardeada, a economia inglesa ficou arrasada. Eles vão recorrer ao Fundo Monetário Internacional, que vai ser criado, né, em Bretton Woods, após a Segunda Guerra Mundial. Os cinco gigantes são os cinco monstros que afligiam o povo inglês, que é a ignorância. Então, para combater a ignorância, educação pública universal, a doença, para combater a doença, a saúde pública universal, né? O envelhecimento e o abandono no envelhecimento, então a criação do sistema de seguridade social e previdência social, né? A moradia. Então, você passa a ter um projeto de construção de moradias. Não sei se vocês já foram ou viram fotos ou filmes, aparecem muitos filmes passados na Inglaterra, na Irlanda, né? Aquelas são construídas um monte de casas, tudo igualzinho. Eu acho lindo assim, esses bairros. E as casas não são casinhas pequenininhas, não. Nessas casas são casas de geralmente 3 andares, né? No primeiro andar você entra, tem uma sala grande, aí tem uma copa, a cozinha, uma área pequena no fundo. Depois você sobe a escada, o primeiro andar tem quartos, né? 2 ou 3 quartos, ainda tem lá o sótão, né? Onde também tem muita gente dorme lá no sótão. São casas boas. E aí que você começa, então, a políticas de moradia. Então, e a segurança, né? Então, era os cinco gigantes, era a insegurança, né? A doença, a ignorância, o desabrigo, né? E o Estado inglês universaliza isso. O mais interessante é que depois disso, você vai ter uma sucessão de governos, a alternância, no caso da Inglaterra, uma alternância a partir da Primeira Guerra Mundial, entre trabalhistas, esquerda e centro-esquerda, e conservadores, direita, né? Conservadores e trabalhistas se revezam no poder. Isso aí até a ascensão de Thatcher, que aí rompe com essa lógica, que ela traz uma lógica neoliberal, como ultraconservadora que ela é. Lembrando que os neoliberais não são liberais, são ultraconservadores, né? Mas a Thatcher rompe com isso. Mas os governos se sucederam, né, de 1947 até a ascensão de Thatcher, 1979, sejam trabalhistas, sejam conservadores,
conservaram o sistema de saúde pública, de previdência social, de educação pública, de moradia, né, e de segurança. Nesse livro que eu mencionei, Os Cinco Gigantes, se vocês encontrarem eles, me manda, por favor. Você tem um gráfico. É um gráfico simples assim de entender, então eu vou desenhar para vocês aqui, porque é muito fácil de fazer esse gráfico. Vou pegar aqui uma caneta que dê para. É exatamente isso. Vocês encontrando o livro, quer dizer, exatamente isso, mas a ideia né, é essa. Quando vem o governo Thatcher, vamos lá, né, deixa eu ver se é isso aqui. Não, está errado. Não é tão fácil assim. Vamos lá, peraí. Isso. Estado social aqui. Eu falei, gente, o gráfico é fácil, só que eu não me embaralhei. Aqui. Está dando para entender? Bom, o que é isso aqui? Isso aqui são gastos públicos. Inglaterra pós-Segunda Guerra Mundial. Essa linha aqui que está no alto são altos gastos públicos com saúde, educação e previdência. E aqui os gastos públicos com segurança pública. Isso aqui, então, são os governos do Estado de Bem-Estar Social, o Welfare State da Inglaterra. Quando a Thatcher assume, o que ela vai fazer? Ela vai começar a privatizar e eliminar os gastos em bem-estar social, que é o que o governo brasileiro atual faz. Então, vamos diminuir o gasto em saúde pública, diminuir o gasto em educação pública, diminuir o gasto em previdência social, vamos privatizar as coisas, diminuir os gastos. O Estado está livre, então, agora o Estado pode economizar. Mas, imediatamente, quando vai diminuindo o investimento em bem-estar social, em dignidade, aumenta o investimento em segurança pública. Quando a Thatcher deixa o governo, o Estado inglês está maior do que ele era. E a ideia dela era diminuir o Estado. Só que, em vez do Estado gastar em saúde, educação e previdência, passou a gastar em forças armadas e segurança pública. Segurança interna e segurança externa. Você virou um mega Estado. Isso é a mesma coisa nos Estados Unidos. Mesma coisa. O Estado norte-americano é um mega Estado. Mas é um mega Estado aonde? Na saúde, não. O povo americano morre na fila. Né? Na educação pública, não. Agora o Biden vai investir. Né? Está prometendo investir trilhões nisso aí. Né? Então ele vai assumindo bem uma lógica de welfare state ao estilo norte-americano, né? Que foi o governo Roosevelt em 1934 nos Estados Unidos. O Biden aponta para isso. Vamos ver. Não o Biden, na verdade. O Biden está, tadinho, velhinho, esquecido, etc. O Biden é uma figura, mas quem está por trás dele é o Obama, Bill Clinton, Hillary Clinton, os caciques lá do Partido Democrata. Né? Então, esse gráfico ele é muito óbvio, gente. É muito óbvio. Se você joga as pessoas na insegurança social, você aumenta a insegurança pública de todo mundo. Né? E o gráfico, eu estou falando, isso aqui não é discurso, isso aqui é fato, é dado, são números, pesquisas, não é discurso. E aqui, então, vão buscar esses livros. E, por favor, se você encontrar esses, vocês vão encontrar. Depois eu vou procurar o meu aqui também. Chama Los Cinco Gigantes, Nicholas Timmins. Se colocando no Google, vão encontrar alguma coisa. Nem que seja um resumo, alguns trechos, etc. E depois eu vejo se eu encontro também esse livro escaneado. Já é um livro mais antigo, então ele não tem mais. Um livro foi escrito aí, o que no final do governo Thatcher, vai 1979 a 1990. Então é isso. O livro é de 1990 e poucos. Né? Ele pega esse período ali desde 1947 até o final do governo Thatcher, que é um governo neoliberal. Então, o que a gente tem? Então, vamos lá. Continuando, então, esse estado de bem-estar social, então, vai trazer constituições sociais. Aqui a gente tem um outro elemento importante. Aqui eu vou fazer também um desenhozinho para vocês que fica mais. Não tem o quadro, né? O quadro aí a gente vai.
Tem uma amiga minha que falou que ela comprou essas coisinhas assim que você escreve nele e aparece na tela aqui. Mas é mais fácil desenhar. É, então, um outro elemento muito importante para a gente entrar no explicar o Estado Social e daqui a pouco entrar no Estado Socialista. Olha, a gente tem aqui então três tipos. Nós estamos falando de uma tipologia do Estado constitucional, né? Essa tipologia, então, não estou colocando aqui o nazifascismo, porque o nazifascismo não é Estado constitucional, né? Não tem Constituição, não respeita nada, é o totalitarismo, né? Então, aqui eu estou colocando, de um lado, né, o Estado liberal é L. Eu desenho, mas minha letra também. Não, aqui, é L. Deixa eu colocar uma mais bonitinha aqui. Eu vou ter que comprar essa coisa aí, gente. É L e é S. E no meio aqui, o Estado Social. Bom, vamos lá então. Aqui, de um lado, está Estado liberal. Do outro lado, Estado socialista. No meio, esse espaço grande é o Estado social. Veja bem, o Estado social, como eu disse, ele é híbrido. Então, ele recebe, ele incorpora contribuições, ideias, né, direitos que vêm do Estado liberal e ele incorpora direitos e ideias que vêm do Estado social. Ele é um modelo híbrido. Esses dois modelos aqui nos extremos são modelos ortodoxos. O que significa isso? No Estado liberal, não existia a possibilidade de alternância de políticas públicas. Ou seja, todo governo de um Estado liberal teria que ser um governo que pautasse as suas ações pela lógica liberal. Então, mas os conservadores estavam no poder. Sim, mas os conservadores se beneficiaram da lógica liberal de abstencionismo estatal para enriquecerem, né? Lembra que a gente trabalhou isso. Então, Estado liberal, né? Constituição liberal, ela é uma Constituição ortodoxa, né? Ela é fechada, ela não permite a alternância, ou seja, todos os governos em Estado liberal serão governos liberais. A Constituição Liberal proíbe políticas públicas, por exemplo, de intervenção do Estado na economia, de saúde pública, educação pública, previdência social, né, e etc. Salário mínimo. É o Estado não interventor, abstencionista. Todos os governos têm que ser abstencionistas nesse sentido. Do outro lado, no outro extremo, você tem o Estado socialista. No Estado socialista, prevalece a ideia das políticas públicas sociais. Ou seja, o Estado liberal, a palavra-chave para o Estado liberal é individualismo, propriedade privada, privacidade. Já no Estado social, a palavra Estado socialista, a palavra-chave é comunidade, solidariedade, direitos sociais, coletividade. Então, de um lado, o individualismo, do outro lado, o coletivismo. De um lado, os direitos individuais, do outro lado, os direitos sociais. Tá? Obviamente, gente, isso aqui é um resumão, né? Assim, para a gente entender a lógica do processo. O Estado social, então, ele vai ser um Estado constitucional que vai permitir. A gente compreender isso é muito importante, inclusive para a gente entender as decisões do Supremo Tribunal Federal hoje no Brasil. O Brasil é um Estado social e democrático, né? Esse Estado social, ele é um modelo eclético. O modelo socialista é ortodoxo. Predomina as políticas comunitárias, coletivistas, os direitos sociais e econômicos. O Estado liberal, ele é ortodoxo. Predomina não, né? Vai ter a ideia do individualismo, dos direitos individuais, da propriedade privada. O Estado social, ele então vai ser um modelo híbrido. Esse Estado social, então, ele vai ter constituições. Esse espaço amplo aqui é justamente, ele tem dois sentidos. Então, eu vou explicar aqui lentamente para a gente entender a lógica disso, para vocês não esquecerem mais. Primeiro, você pode ter constituições sociais. O modelo ortodoxo é um modelo que não permite variações. Ele é fechado, ele é ortodoxo. Ou seja, o Estado liberal só admite governos liberais.
O Estado socialista só admite governos socialistas. O Estado social admite governos liberais e socialistas, mas não puros. Então, espera aí que eu já vou explicar isso aí. Tá? Então, vamos por partes aqui, como dizia aquele filósofo lá do século XIX, Jack o Estripador. Vamos aqui no Estado social. Então, ele sofre influência dos direitos que vêm da experiência liberal e sofre influência das lutas, reivindicações operárias, dos trabalhadores, né, do pensamento socialista e aqui nesse momento. Lembrando que ainda nesse momento você não tem nenhuma experiência socialista, um Estado socialista. O primeiro vai ser a Rússia, a Revolução Russa em 1917 e a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1918, a Declaração do Povo Trabalhador em 1918. Bom, esse Estado, então, ele é híbrido. Ele vai trazer os direitos individuais de origem liberal, os direitos políticos, né, e os direitos sociais e econômicos de origem socialista. Então, aqui, da origem socialista, educação pública, saúde pública, previdência social, moradia, política de moradia, etc. Da origem liberal, né, liberdade individual, propriedade privada, privacidade, intimidade, etc. Isso tudo misturado com uma democracia que permite alterações, então esse é um elemento importante. No Estado social, você tem alternâncias de políticas públicas que podem, então, em algum momento, essas políticas podem ser mais liberalizantes, mas jamais liberais puras, ou mais socializantes, mas jamais socialistas puras. Em outras palavras, no Estado social, não pode se implementar uma economia liberal pura ou uma economia socialista pura. É uma economia híbrida. Você pode escolher um governante socialista que então vai, naquele momento, dar preponderância às políticas sociais, aos direitos sociais e econômicos. Mas ele não pode desrespeitar os direitos individuais e políticos. Ou você pode escolher um governo liberal, um governante liberal, um primeiro-ministro, um presidente liberal, que vai ter políticas mais liberalizantes, mas que não podem desrespeitar os direitos sociais e econômicos. Olha que interessante. Tá ficando claro isso? Vamos pensar aqui, por exemplo, então, quando você coloca no Brasil um congresso, você elege um congresso liberal. Esse congresso liberal, ele pode acabar com a Previdência Social? Não, porque é direito fundamental. Artigo 60, parágrafo 4º. Não. Ah, professor, mas está acabando. Está acabando porque a Constituição do Brasil não está sendo respeitada. Né? Então, é por causa disso. Está acabando porque nós estamos vivendo um caos institucional. Então, é por isso. Né? Mas não pode. Gente, o que eu estou falando aqui é óbvio. Né? Então, aqui, não pode. Então, você pode ter políticas liberalizantes, incentivo à empresa privada, etc., etc., mas você não pode retirar os direitos sociais fundamentais. As pessoas têm que continuar tendo o direito de aposentar. As pessoas têm que continuar tendo o direito de comer, de morar. As pessoas têm que continuar tendo o direito de estudar e ter acesso à saúde pública. Ao contrário, você elegeu um governo socialista. Esse governo, então, vai dar predominância às políticas sociais. Mas ele não pode eliminar os direitos individuais. A livre iniciativa, a livre concorrência, a propriedade privada. Então, ele vai dar uma ênfase às políticas sociais, ao governo de esquerda, então, saúde pública, educação pública, etc. Mas, ao estabelecer essa ênfase às políticas sociais, ele não pode desrespeitar os direitos individuais, né, da propriedade privada, do direito individual, etc. Então, esses estados sociais, gente, isso aí é o que a gente pega Europa pós-Segunda Guerra Mundial. Né? França, Inglaterra, Alemanha, né? Você vai ter sempre essa alternância, que é típico de uma democracia. Numa democracia, você tem que ter alternância. Não existe democracia de um partido só. Né? Então, eu quero no Brasil só os partidos conservadores, fora socialistas e comunistas. Não é democracia, isso é uma ditadura de direita.
Democracia tem que ter a alternância, possibilidade de alternância, possibilidade de escolha, respeitados os direitos mínimos. Ou seja, o que significa que o Congresso Nacional, que nenhuma maioria, está no artigo 60, parágrafo 4, que nenhuma maioria pode acabar com os direitos fundamentais. Sejam os direitos fundamentais individuais, de origem liberal, sejam os direitos fundamentais políticos, sejam os direitos fundamentais sociais e econômicos de origem socialista. Isso é hoje a Constituição da França, da Alemanha, da Dinamarca, da Suécia, da Noruega, da Bélgica, da Holanda, do Reino Unido, da Espanha, da Grécia, de Portugal, etc, etc, etc. Mais um outro elemento para a gente guardar a questão das complexidades, né? Obviamente também, gente, né, isso, a ideia de Constituição versus democracia. Há um limite à maioria. A maioria não pode fazer tudo, né? A maioria tem que respeitar a minoria. Isso é um constitucionalismo democrático, ou uma democracia constitucional. Então, você tem essas alternâncias. Óbvio também, isso só para agregar uma complexidade, para ser mais perto do que acontece. Você pode ter determinados estados que deem prioridade ao aspecto social. Então, você tem, por exemplo, uma Constituição que essa Constituição privilegia as políticas sociais. Isso aí é o caso da Escandinávia, por exemplo. A Escandinávia, Suécia, Noruega, Finlândia e Dinamarca foram governadas no decorrer do século XX quase o tempo todo por partidos sociais-democratas ou socialistas, né? Então, esses estados são estados com a presença do Estado muito forte na geração do bem-estar social e na regulamentação da economia. Mas são estados de capitalismo social, né? Então, como é que vamos pegar o exemplo hoje da Suécia, da Noruega? Você pega aí, 98% da população é classe média, né? E assim, o interessante, eu já fui lá fazer palestra, tive na Suécia e na Finlândia, fazendo palestras, não tem muito tempo. Conheci o sistema de saúde deles. A, a, esses estados, então você tem 98% da população é classe média. E é uma classe média que anda de Volvo, né? Que é o carro que eles fabricam lá, né? Então, eles andam de Volvo, moram bem em apartamentos de 3, 4 quartos, casas, né? Tem casa de campo, etc. 98% é uma classe média, com transporte público gratuito de extrema qualidade, com ar puro, eles andam de bicicleta em Estocolmo, então tem políticas ambientais, etc. Mas é um capitalismo social, ou seja, 1% da população tem menos de 1% da população, não é 1% da população. Menos de 1% da população são aqueles caras que são os donos da Ericsson, que são os donos da Volvo, né, que são os donos dessas grandes empresas aí escandinavas, né? A Ericsson parece que é finlandesa, a Volvo é sueca, né? E tem várias outras grandes empresas nórdicas. Esses caras são os caras que têm muito, 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 mas muito dinheiro. É assim que ganha 1 milhão por hora. Sei lá, US$ 1 milhão por hora. Então, cara, assim, é muito, muito, muito dinheiro. Então, você tem as grandes empresas suecas, mas essas grandes empresas suecas, dinamarquesas, finlandesas, norueguesas, elas estão sob a batuta do Estado, né? Então, os caras ganham muito dinheiro, podem ganhar muito dinheiro, mas as empresas têm que fazer um jogo para gerar emprego, para manter o emprego, para gerar investimentos nesses respectivos países, e que tem que pagar a legislação trabalhista, pagar bem aos seus empregados, respeitar a jornada de trabalho de 6 horas, no caso da Finlândia, por exemplo, né? Então, são empresas poderosas mas que estão sob a batuta do Estado social e que tem que respeitar a Constituição com relação aos direitos trabalhistas, direitos previdenciários, etc, etc. Isso aí é o típico, né? Eu citei o exemplo das sociais-democracias mais à esquerda. Você tem algumas sociais-democracias ou sociais-liberais mais à direita. Então, aí muda só o que muda? É como se fosse uma sintonia fina, né? Então, aí, nesse caso, por exemplo, na Suécia, o cara que aposenta na Suécia, ele aposenta ganhando mais do que ele ganhava na ativa, né? Isso não vai acontecer em outros estados. Então, você vai mudar um pouco a sintonia fina, a regulagem desse sistema.
né? Então, alguns você tem um aspecto social mais forte, outros você tem um aspecto liberal mais forte, mas não esquecendo que tem que garantir os dois, né? Os quatro grupos de direitos fundamentais: os direitos individuais e políticos, os direitos sociais e econômicos, que a gente pode reunir, então, esses grupos, como faz o direito internacional público, em dois grandes grupos, ou seja, os grupos de direitos de liberdade individual, os direitos individuais e os direitos políticos, e os grupos de direitos de dignidade, são os direitos sociais e econômicos. Bom, é isso que acontece nesse Estado social. Ele vai se tornar, ele vai se expandir, né, para o mundo, para vários lugares do mundo, pelo mundo afora. Então, gente, é óbvio que aqui tem um elemento que conta, né, para essa questão, que é também a possibilidade de estabelecer essas políticas públicas a partir de um orçamento público que seja condizente, etc. Mas isso varia muito. Você tem, como eu já mencionei para vocês, países que são países pobres, onde todo mundo come, mora, trabalha, tem saúde pública e educação pública. Então, isso é possível fazer sem ser tão rico quanto a Noruega, né, que tem petróleo que não acaba mais, mas a Noruega faz o petróleo se reverter em benefício da população norueguesa. Né? A Dinamarca também tem petróleo que não acaba mais e faz, né, porque a Dinamarca tem a Groenlândia, né? A Groenlândia pertence à Dinamarca. Né? E no Mar do Norte tem muito petróleo, o caso da Noruega ali, Mar do Norte também, o caso da Escócia, né? Está lá na Escócia, você anda um pouquinho, não é um pouquinho, mas anda, você chega ali na Noruega, né? Inglaterra ali, tá. Escócia mais ao norte, você vai mais ao norte um pouquinho, você já chega na Noruega, Suécia, Dinamarca, etc. E aquela região do Mar do Norte tem muito petróleo. São estados ricos e que foram estados que não foram colonizados, né? A gente já discutiu muito também isso, sobre colonização, exploração de recursos, etc., como o Brasil foi. Então você tem aspectos diferenciados, né? Mas o que não significa que não é possível que deixe de ser possível você garantir bem-estar para a população, né? Que não seja no nível de riqueza, ou seja, um Volvo para a classe média, mas que seja, né, com um transporte público de qualidade, né, um metrô de qualidade que funciona, né, uma casa boa para se morar, sem, enfim, né? Não precisa ser no nível sueco. Não estou falando aqui que o nível sueco é possível para todo mundo. Não é possível. Aí é esgotamento dos recursos naturais. Né? Mas o que eu estou falando aqui é que é possível, sim, que as pessoas comam, morem, trabalhem, tenham saúde, educação, dignidade, possam ser felizes, né, sem um Volvo. Né? Pode ter um carro mais barato, né? Claro, isso não faz a felicidade de ninguém, aliás, dizendo, né? Quanto mais você vai acumulando, né, mais preocupado você fica, mais infeliz você fica também. A acumulação é complicado. Mas, enfim, esse estado social, então, é esse modelo híbrido que vai, então, trazer um conceito muito importante para o direito internacional público hoje. Né? Isso é pacífico no direito internacional público a partir da década de 1970, né? E não é pacífico no direito constitucional, mas é uma corrente forte no direito constitucional, que é a ideia da indivisibilidade ou indissociabilidade dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos. O que significa isso, gente? Isso aqui é óbvio e também não é para decorar, é só entender que você nunca mais vai esquecer isso. É óbvio. Se vocês pegarem um pedaço de papel e fazer uma lista que divide em 4 linhas, né? Direitos individuais, direitos políticos, direitos sociais e direitos econômicos. Né? E aí você começa, então, começa a enumerar alguns direitos individuais nessa linha. Vamos pegar lá, liberdade de expressão, liberdade de consciência política, filosófica, religiosa, propriedade privada, né, privacidade, liberdade de reunião, liberdade de associação, liberdade de locomoção, pronto. Você fez uma lista de direitos individuais que estão no artigo 5º da nossa Constituição. Depois, na outra linha, você põe lá direitos sociais, escreve uma lista de direitos sociais. Saúde, educação, previdência, moradia, transporte. Depois você faz uma outra linha e escreve lá direitos econômicos. Direito ao trabalho, a políticas econômicas de geração de emprego, direito a uma justa remuneração, direito a um salário mínimo, né? E
Depois você coloca mais uma linha e coloca lá direitos políticos. Direito de votar, de ser votado, né, plebiscito, referendo popular, etc, etc. Se vocês pararem e olharem, né, durante um minuto para essa lista, vocês vão concluir o que é o direito, o que é o princípio da indivisibilidade dos direitos fundamentais no direito constitucional e o que é o princípio da indivisibilidade no direito internacional público, que é um conceito, né, como eu disse, pacífico. Né? O único país que discordou disso das Nações Unidas foram os Estados Unidos, que defendem que você tem que ganhar dinheiro para comprar moradia, não tem que ter política de moradia, o sujeito ganha dinheiro que paga sua moradia, não tem que ter política de saúde, o sujeito ganha dinheiro que paga sua saúde, etc. Que o Roosevelt, né, fez uma política contrária, mas depois, a partir do governo Nixon, na década de 70, ele começa a desmontar o estado de bem-estar social norte-americano, né, que esse desmonte é acelerado depois do governo Nixon, governo Ford, depois você tem um governo mais adiante, o governo Bush pai, né? Bush filho, o governo Clinton, que vão continuar assim, esse desmonte. O Obama ainda tenta resgatar alguma coisa do estado de bem-estar social, não consegue muito, mas agora o Biden está anunciando que vai botar o grau de desigualdade e violência, né, que os Estados Unidos chegaram, que é prestes a uma guerra civil, né? Guerra civil que a França também está, segundo alguns, né, prestes a enfrentar com tanta desigualdade, etc. Essa ideia da indivisibilidade, então, o que é? Olha lá, você escreveu lá no primeiro bloco, liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade de consciência política, filosófica, religiosa. Para você ser efetivamente livre, você vai precisar de quê? Você vai precisar, lá no segundo bloco, né, de direito à educação. Ou seja, eu não tenho liberdade de consciência se eu não tiver a oportunidade de formar livremente a minha consciência. E veja bem, isso não quer dizer simplesmente ensino formal. Né? Isso quer dizer a possibilidade de participar da sociedade, se inserir, né? De ver a realidade, compreender a realidade. Né? Isso aí não é simplesmente fazer a universidade que vai dar essa coisa para a gente, não. Tem que estudar, tem que estar atento e tem que, principalmente, ter abertura para conhecer e etc. Senão, não adianta. Né? E algo assim que é muito complexo. Hoje as universidades, mas isso é uma outra discussão, elas vão caminhando cada vez mais para modelos que são modelos interdisciplinares, para criar um conhecimento transdisciplinar. Porque muitas vezes a pessoa ela entra numa universidade, ela se especializa numa área, né? Mas não sabe nada das outras áreas. Né? Que é um problema terrível que, por exemplo, eu sofro, né, que é que eu estudo minha vida inteira teoria do Estado e ciência política, para chegar um sujeito e dar palpite na minha área sem ter estudado nada disso. Né? Vai tomar banho na caixa de fósforo. Vai estudar, meu amigo, antes de dar palpite. Porque se o cara é médico, não vai dar palpite na medicina do cara. Se o cara é engenheiro, não vai dar palpite na engenharia do cara. Não dê palpite do que eu estudei minha vida inteira. Estuda para a gente poder conversar. Né? Esse é um grande problema. E então você tem essas formações ultra especializadas, onde muitas vezes você tem. Gente, uma coisa que está acontecendo no Brasil que é muito sério, né? Eu acho que eu já comentei com vocês isso, os médicos, por exemplo. Tem muitos amigos médicos. Eu dou aula na Faculdade de Medicina da UFMG de bioética e biodireito. No doutorado de infectologia, né, com um queridíssimo amigo meu, professor de seu Greco, que é infectologista. É o cara especializado em infectologista, é especializado nisso que a gente está vivendo. Né? Vírus, bactérias, doenças contagiosas, etc. Né? Eu não sou infectologista, não entendo nada. Eu dou aula no doutorado de infectologia, mas dou aula de quê? De direito, de bioética e biodireito. Então, de ética médica, né? Ética na pesquisa, etc. É disso que eu dou aula lá a convite do meu querido amigo Dirceu Greco. Mas ele estuda. Aí o que acontece? Eu vou citar isso com o nosso caso, né? Direito. Né? Eu sou um profissional ultra especializado na área de teoria do Estado, ciência política, direito constitucional, processo constitucional, essa é a minha área. Né? Então eu conheço profundamente isso. Agora, eu não posso uma pessoa chegar para mim, eu já advoguei, no início comecei a advogar, a gente advogava de tudo, mas se uma pessoa chegar para mim e quiser que eu faça advogue, por exemplo, na área de direito
civil, direito de família, né, direito de sucessões, eu vou me recusar. Eu falei, eu não vou advogar. Por quê? Porque eu não sou competente para isso. Ah, mas você é doutor, professor. Não, eu sou doutor em teoria do Estado e direito constitucional. Aí eu sou competente. Não sou competente na área de direito civil. E eu não vou fazer isso, que eu vou colocar em risco o patrimônio do cara que me contratou sem eu ser competente para aquilo. Isso é a mesma coisa na medicina. Você vai pegar um oftalmologista para dar palpite na virologia, né, no vírus. Não está competente para isso. Claro que não. Né? O outro passou, o Disseu, lá, que é médico, ele passou a vida inteira estudando, né, vírus, bactérias, doenças contagiosas. Ele trabalhou na Organização Mundial de Saúde, trabalhou na ONU. Aí o cara fala, para a gente poder falar sobre alguma coisa, você tem que estudar sobre as coisas, né? Então, isso é um problema, assim, mas a gente resolve isso com boa vontade, diálogo, né, escuta e ouvindo as pessoas, né, em cada área, etc., né, aprendendo, etc. Isso, é isso que a gente está aqui na universidade. A universidade ela tende a ser, e acredito que isso é o caminho, né, cada vez mais interdisciplinar, construindo conhecimentos que sejam conhecimentos transdisciplinares, né? Então, é, é, esse, esse estado social, então, ele tem várias nuances, como eu disse. Bom, nesse mesmo período, então, a gente vai agora para o Estado socialista e nós vamos fazer uma comparação entre Estado socialista, Estado social e Estado liberal. O Estado socialista já é um modelo mais à esquerda. Ele não é mais um modelo híbrido, né? Então, é aquele desenhozinho que eu fiz para vocês aqui. Já é um modelo ortodoxo, né, oposto. Se o liberalismo ele é individualista, né, o socialismo ele é coletivista. E a ideia central, né, são a ênfase aos direitos sociais, aos direitos econômicos, né, a ideia de comunidade, solidariedade, de coletivismo. Né? Enquanto o liberalismo é a ideia de individualismo, né, privacidade, propriedade privada, liberdade individual. Né? Então, você tem sistemas que se colocaram nos extremos. Né? O primeiro que surgiu foi o liberal, né? E das consequências da aplicação dessas políticas liberais é que surge o outro extremo, né? Que é a defesa, então, de políticas sociais, né? De políticas de solidariedade, direitos sociais, direitos econômicos, etc. Bom, esse Estado socialista, então, ele vai ter uma Constituição. Então, portanto, como qualquer Estado constitucional, seja liberal, social ou socialista, está a ideia lá de organização e funcionamento do Estado, separação de poderes, limite ao poder do Estado. Ficou óbvio com o que eu já disse até agora, que é, então, o que a gente tem com relação a essa sintonia fina. Né? Qual que é o papel do Estado em um e qual é o papel do Estado em outro? Né? Então, o papel do Estado no Estado liberal é segurança pública e forças armadas. O papel do Estado no Estado social, você começa a ter uma ênfase maior a direitos sociais e econômicos. O papel do Estado no Estado socialista, você tem uma ênfase aos direitos sociais e econômicos e uma limitação transitória de determinados direitos individuais e políticos. Vou explicar o que significa isso. Né? Isso a gente só pode entender do ponto de vista, na perspectiva histórica. Então, essas constituições trazem, então, primeiro, organizar, separar, toda a Constituição tem isso, separação de poderes, organização do poder do Estado, né, e etc. Então, isso você vai ter, seja liberal, social ou socialista. Segundo ponto, toda a Constituição vai ter uma declaração de direitos. Na declaração da Constituição Liberal, a ênfase é dada aos direitos individuais, já falamos isso milhões de vezes. No Estado social, aos direitos individuais, sociais, políticos e econômicos, na mesma proporção, uma vez que eles são vistos como direitos indivisíveis. No Estado socialista, a ênfase é dada aos direitos sociais e econômicos. Então, essa é a primeira grande diferença, né, que caracterizam essa tipologia, esses três grandes tipos constitucionais. Estado liberal, direitos individuais. Estado social, direitos individuais, sociais, políticos, econômicos, que podem variar mais para um lado ou mais para o outro, né, mas a ideia da indivisibilidade já vai trazer a ideia de que esses direitos são interdependentes. Então, para que eu possa ter liberdade, eu tenho que ter dignidade.
Para que eu possa ter liberdade de locomoção, eu tenho que ter um emprego, uma remuneração justa para poder comprar uma passagem, né, de ônibus, de trem ou de avião para poder ir para onde eu quero. Né? É óbvio que liberdade de locomoção não é andar de uma praça para outra a pé, né, para dormir no meio da rua. Não é isso que a gente está falando. Liberdade de locomoção é liberdade que a pessoa tem de decidir para onde ela quer ir, quando ela quer ir, né? Inclusive para se divertir, para passar férias. Isso é liberdade de locomoção. Então, a liberdade de locomoção, ela tem como pressuposto que a pessoa trabalhe, que tenha uma remuneração justa, para que possa, no mínimo, pegar um ônibus, né? Comprar um carro, uma motocicleta, uma bicicleta, né? E se locomover livremente para onde ela quer ir. Então, não há liberdade sem dignidade. Isso é a ideia. Isso é uma ideia que, como eu já disse, ela afirmou-se no plano de direito internacional e ela é majoritária no plano de direito constitucional por motivos óbvios. É o que eu falei, se vocês escreverem os direitos ali no quadro, é óbvio que eles são interdependentes. É óbvio que para eu ter liberdade de consciência política, eu tenho que estudar política. É óbvio que para eu ter liberdade de consciência religiosa, eu tenho que conhecer religião. É óbvio que para eu ter liberdade de locomoção, eu tenho que ter dinheiro para pagar uma passagem, eu tenho que ter acesso a transporte público. Né? É óbvio que para eu ter direito à vida, eu tenho que ter acesso à saúde, a um meio ambiente saudável, né? Como a gente estava falando lá do incinerador lá de lixo hospitalar. Né? Então, esses direitos são interdependentes. Para que eu tenha uma democracia efetiva, eu tenho que ter liberdade de imprensa. Eu tenho que ter uma imprensa que não seja parcial, que não minta. Eu não posso ter uma chuva de fake news. Né? Eu tenho que ter, então, uma imprensa que diga, né, e que expresse as várias formas de pensar de maneira igual, de maneira equilibrada, da esquerda à direita, para que as pessoas possam escolher o seu pensamento livremente, sem manipulação, né, sem mentiras. Então, esses direitos são interdependentes. É óbvio que eles são interdependentes. Para que eu seja livre, eu tenho que ter meios para exercer a liberdade. Né? Para ter dignidade, eu tenho que ter liberdade. Bom, então, já no Estado socialista, qual que é a perspectiva dos socialistas? Os socialistas, como eu já disse, né, antes, as experiências de socialismo real, a partir da Revolução Russa, em 1917, a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 1918, essas experiências de socialismo real, elas foram pautadas a partir de uma perspectiva que é marxista, mas não exclusivamente marxista. Né? A obra de Marx, e Marx é extremamente democrático, é o poder popular, horizontal, nas cidades, etc. Né? Então, mas você tem o marxismo que se agrega a outras teorias, né, como o leninismo, o marxismo-leninismo, como o confucionismo na China e o maoísmo. Né? O confucionismo é muito antigo, mas eles não abandonaram a tradição filosófica confucionista, né? O maoísmo junto com o marxismo, ou enfim, esse modelo, na prática, né, do chamado socialismo real, ele vai ter um monte de, como as outras experiências todas que eu mencionei, um monte de distorções. Né? Você não tem uma teoria pura, né, aplicada em nenhum lugar. Nenhuma teoria pura liberal, nenhuma teoria pura marxista, nenhuma teoria pura de qualquer coisa que seja. Né? Por quê? Porque ali, no meio disso tudo, tem pessoas. Estamos nós, seres humanos, complicadíssimos, né? E felizmente complicadíssimos, né? Porque se a gente se encaixasse as teorias, né, a gente ia ser assim como, né, elementos assim cibernéticos, né, colados, sem movimento, etc. Então a nossa complicação é muito bem-vinda. A gente não se adapta, ainda bem, né? Não nos adaptemos, né? Nos rebelemos. Então isso é muito bom. E aí justamente isso é de que o ser humano sempre, né, se rebela, o ser humano sempre, né, não se adapta, ele sempre tem um senão, sempre nós somos cheios de problemas e soluções, é que não há nenhuma experiência pura, nem do liberalismo, nem do socialismo, nem da social-democracia. Tá? Então, esse é um outro elemento muito importante. A gente estuda, faz essas classificações, etc., para a gente entender a lógica, entender a teoria, mas quando se aplica a teoria à prática, a complexidade aumenta enormidades. Então, é muito errado e muito equivocado a gente generalizar. Não. Cada lugar tem uma experiência diferente, tem uma nuance própria, que merece ser entendida, compreendida e estudada. Tá? Então, esse mundinho simplificado, assim, né, que a gente fala, comunista, liberal. Esse negócio é só na cabeça do jardim de infância,
né? Mas nem os meninos hoje são muito espertos, né? Nem no jardim de infância. Né? O mundo não é comunista e liberal. Né? O mundo é muito, 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 muito mais complexo do que isso. E as experiências liberais são extremamente complexas, como as experiências socialistas, sociais-democratas, etc. Bom, então, o primeiro elemento de diferenciação é com relação aos direitos humanos. Direitos humanos para os liberais são só os direitos individuais. Direitos humanos ou direitos fundamentais para o Estado social são os 4 grupos de direitos. Os direitos humanos no Estado socialista, a ênfase é dos direitos sociais e econômicos e uma limitação transitória dos direitos individuais e políticos. O que isso significa? Significa, então, que quando dentro da teoria e a partir da teoria marxista, mas obviamente acrescentado aí todas as complexidades da realidade desses estados que experimentaram o socialismo real, cada um à sua maneira, né? O que você teve, qual que era a ideia teórica? A ideia teórica é, olha, nós estamos vivendo, século XIX, né, a teoria marxista, nós estamos vivendo uma sociedade extremamente desigual. Então, é necessário, né, essa sociedade extremamente desigual, que gera tanta violência, miséria, desigualdade, riquezas extremas e misérias extremas, né, essa sociedade ela é ruim e a gente tem que acabar com ela. Né, como é que a gente vai acabar? Os sociais-democratas, os socialistas democráticos, outros teorias vão falar, nós vamos poder acabar com isso pela via parlamentar, eleições, etc. Esse é o caminho da social-democracia. Já os Marx, é necessária uma ruptura com esse Estado, né, uma ruptura revolucionária. Então, nós vamos romper com essa situação de desigualdade. Essa é a primeira fase, uma revolução. Lembrando, historicamente, uma revolução não se faz uma revolução explode, uma revolução acontece. Né? Ninguém vai, vou sair de casa para fazer revolução. Não vai fazer. Né? Ninguém sai de casa para fazer revolução. Né? Então você vai, a revolução explode, ou seja, é tanta desigualdade, é tanta opressão, é tanto absurdo que uma hora as pessoas explodem. O mundo está prestes a explodir. Né? E a gente já viu a explosão da Revolução Francesa, a explosão da Revolução Russa, né? E outras explosões de dimensão menor. O mundo está prestes a explodir. Né? Pum! Ninguém faz revolução, explode. Aí quando explode, aquela explosão de radicalidades, de experimentos, etc., onde então as forças políticas que estão no meio daquilo tudo vão tentar levar esse processo para caminhos distintos. No caso, então, dos socialistas marxistas, dos comunistas, a ideia é, você tem a revolução, a ruptura com essa sociedade desigual, com as bases, né, dessa sociedade desigual, então, onde vai ser construído um Estado socialista. Não é Estado comunista. O comunismo é o fim do Estado. Não há Estado comunista. Isso é errado. Então, um Estado socialista. Esse Estado socialista, qual é a função? É uma função transitória. Então, a ideia que os comunistas defendem é de que tem que passar primeiro por um processo de expansão e de formação intelectual, moral, ética e cultural das pessoas. Ou seja, a gente tem que, então, expandir. A função do Estado vai oferecer educação pública de qualidade para todo mundo. Bom. Oferecer saúde pública para todo mundo. Bom. Igualar as pessoas, todo mundo vai morar, todo mundo vai trabalhar. Né? Acabar com essa diferenciação que gera violência, desigualdade, etc. Então, você tem uma economia socialista, que nós vamos explicar daqui a pouco, que não é uma economia fundada na lógica da acumulação, né, liberal ou da acumulação capitalista. E aí, então, esse estado de transição seria um estado de preparação. A ideia qual era? É construir um outro ser humano. Um ser humano que está saindo de uma situação de extrema desigualdade, miséria, opressão, e esse ser humano, então, vai ser educado, formado. A ideia, então, de um novo ser humano. Isso se falava muito na União Soviética, né, no início do processo revolucionário, durante algum tempo, que era a construção da mulher e do homem socialista, de um novo ser humano. Qual que seria a ideia desse novo ser humano? Um ser humano educado, então que teria acesso à educação formal de qualidade, né, intelectualizado, um ser humano que teria
que seria feliz, ou seja, a ideia, então, de você ter o tempo para você se divertir, praticar esportes, namorar e etc., não seria nos 3 turnos, né? Num você pratica esportes, você se diverte, no outro você estuda, né? E no outro você trabalha. Né? E uma sociedade de trabalhadores. Todo mundo é obrigado a trabalhar. Isso está na Constituição Chinesa. A Constituição Chinesa mudou agora, não tive tempo ainda de estudar a nova Constituição Chinesa. Eu falei que você estou orientando uma tese de doutorado de um aluno meu de doutorado que está estudando a Constituição Chinesa, eu vou estudar com ele. Mas a Constituição Chinesa anterior falava claramente, dentro de um Estado socialista, só come quem trabalha. Quem não trabalha não come. Não tem nenhum outro jeito de você ganhar a vida que não seja trabalhando. Né? Não tem juros, não tem renda, não tem aluguel, não tem especulação, não tem nada disso. Então, qual é o único jeito de uma pessoa ganhar a vida no Estado socialista? Trabalhando e recebendo um salário por esse trabalho. Então, você tem a ideia de você, nesse período, então, de formar essa pessoa. A ideia que eles tinham, então, era a ideia de formar uma pessoa intelectualmente avançada, com cultura, conhecimento, uma pessoa eticamente avançada, moralmente avançada. Então, o socialismo real é extremamente moralista, muito, muito, né? Que estivesse, portanto, apta a viver numa sociedade onde não tenha mais poder hierárquico, não tenha mais Estado, não tenha mais governo, não tenha mais parlamento, não tenha mais ninguém mandando em ninguém, não tenha mais patrão, não tenha mais nada disso. Seria então uma sociedade horizontal. Mas a ideia dos comunistas, diferente dos anarquistas, e por isso os comunistas e anarquistas viviam e vivem brigando, é que os anarquistas eles discordam essencialmente com relação aos comunistas do quê? Que se você cria um Estado muito forte, se você dá muito poder às pessoas no Estado, vai ser difícil depois retirar esse poder. Isso é um problema histórico. Os anarquistas então falam, tem que acabar com o poder imediatamente. Aí os comunistas falam, não, é necessário a gente ter um Estado forte que eduque as pessoas, porque as pessoas não estão preparadas para serem livres. Então, depois das pessoas educadas, formadas, eticamente evoluídas, moralmente evoluídas, intelectualmente evoluídas, essas pessoas, então, você pode abolir o Estado, né? Acabar com o governo, acabar com o parlamento, acabar com qualquer tipo de hierarquia, acabar com a polícia, acabar com o exército, acabar com tudo, né? E criar uma sociedade de pessoas absolutamente livres. Isso é que significa comunismo. Sociedade comunista é uma sociedade de pessoas, é uma sociedade sem Estado, sem hierarquia, sem patrão, sem empregado, sem governo, né? Seria uma sociedade, a busca de uma sociedade de seres humanos absolutamente livres. Por quê? Porque o direito, a responsabilidade, né, ela estaria dentro das pessoas. Aqui tem um debate muito interessante que a gente precisa fazer no Brasil. A aposta a aposta dos comunistas, né, no Estado socialista é criar uma sociedade ética, ou seja, uma sociedade que, portanto, prescinde do direito. Você não precisaria mais do direito, não teria mais direito penal, direito constitucional, direito civil, nada disso. Por quê? Você não precisa ter ninguém regulando ninguém, ninguém tomando conta de ninguém. Né? Mas, diferente dos anarquistas, era necessário que antes você preparasse essas pessoas para viver nessa sociedade absolutamente livre, né? Seria uma sociedade ética. Uma coisa que não vai dar para a gente acabar tudo agora, já passamos do tempo também, mas eu deixo só uma reflexão final para a gente pensar com relação a isso, que é a discussão sobre ética e direito. Quando a gente aposta todas as fichas no direito, e principalmente gente, isso é uma discussão que dá pano para manga também, mas é tão interessante. É porque as coisas são complexas. Né? Mas vamos tentar resumir. Quando você joga todas as fichas no direito, significa que você está reduzindo o espaço da ética. Ou seja, quanto mais direito, quanto mais lei tem uma sociedade, menos ética tem essa sociedade. Então, por isso a gente tem que sempre buscar um equilíbrio onde, tradicionalmente, teoricamente, os filósofos sempre diziam o espaço da ética tem que ser maior do que o espaço do direito. Né? Então, você tem aqui o espaço da ética e esse comportamento ético fundado em valores morais, né? Que é algo que está dentro da nossa cabeça, que a gente vai fazer porque a gente acha que está certo o que quer fazer.
A gente está convencido. A gente não precisa de nenhuma câmera controlando a gente para a gente, né, fazer as coisas que a gente está convencido que a gente tem que fazer. Né? Então, isso é uma sociedade ética, uma sociedade que não precisa de polícia, de câmera, de controle, não precisa de direito penal, não precisa de processo penal. E aí, então, é que a coisa fica mais complicada ainda. Né? Quanto maior o espaço do direito penal, menor o espaço da possibilidade ética. Quanto mais a gente aposta no direito penal, menos ética a gente tem, porque mais punição a gente tem. E aí você tem um grande problema brasileiro, que é muito mal posto. E aqui eu coloco, assim, para vocês refletirem, e eu coloco do ponto de vista técnico, né, que é um outro tema que eu adoro estudar, que é a criminologia. Veja bem, primeiro, o que eu já disse, mas depois a gente. Vamos voltar nisso aí com mais detalhes, né? Você não resolve criminalidade com o direito penal. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não resolve criminalidade com polícia. Direito penal e polícia serve para controlar. Nunca vai resolver. Nunca vai resolver. Você não resolve com punição. Então, isso tinha que ser o direito penal e a própria lógica, a própria teoria democrática do direito penal. E aqui na PUC a gente tem excelentes, fabulosos penalistas que estão na teoria democrática do direito penal e do processo penal. Vocês vão ser alunos e alunas, né, dessas e desses professores, né? Fala, olha, o direito penal ele é a última razão. Se aplica no último caso, né, quando não resta mais nada a fazer. Né? Se você começa a aplicar para tudo, e pior, se você começa a criminalizar todas as ações humanas e toda a sociedade, o que vai acontecer é que esse sistema não vai funcionar mais. Ninguém vai mais temer esse sistema. No Brasil, por exemplo, os últimos dados que eu tenho, que não são tão atualizados assim, talvez vocês tenham dados mais atualizados sobre isso, né? Mas nós temos, o último dado que eu tinha era cerca de 726 mil, né, presidiários. Hoje é mais do que isso. Hoje a gente tem ultrapassado aí 800 mil pessoas. Né? O Brasil estava... o número de presos, por exemplo, os países que mais encarceram no mundo, em primeiro lugar, são os Estados Unidos. São cerca de 8 milhões de pessoas envolvidas com o sistema criminal. É o país que mais prende no mundo. Né? E mais assustador desses dados, 2 milhões e 700 mil são em penas de reclusão. E desses 2 milhões e 700 mil, 80% são negros e hispânicos. E 95% pobres. Então você tem um sistema penal que é seletivo, é para prender negro e hispânico, de um país majoritariamente branco. E aí é fácil a gente responder essa pergunta. Gente, é muito fácil. Se a gente prestar atenção no mundo, a gente consegue explicar tudo, né? Sem ter que muito esforço. Aí basta perguntar: quem é que faz as leis nos Estados Unidos? Procura ver quem são os deputados e senadores norte-americanos. A esmagadora maioria, homens brancos. Né? Negros tem poucos, mulheres, poucos. Agora, no último mandato, que eles elegeram 2 indígenas pela primeira vez, né? E 2 mulheres negras, aquela democrata que está assim, um sucesso, ela tem uma carreira. Claro, e aqui não é diferente. A gente consegue explicar muita coisa se a gente perguntar quem é que vai preso no Brasil, quem é que vai preso nos Estados Unidos e quem é que faz a lei. Se a gente responder essas perguntinhas, pronto. Tá aí, poupa alguns livros de criminologia. Né? Fácil, fácil. Quem é que faz a lei e quem é que nunca vai preso? Né? Quem é que faz a lei, quem é que não faz a lei e quem sempre vai preso? Fácil. O sistema é seletivo. No século XIX, é isso. O que a gente está pensando, Zaffaroni, fabuloso, Ana Paula, isso aí. Raíssa, 13ª Emenda, também, um outro filme importantíssimo para vocês assistirem. Né? E uma pergunta que tem que ser feita, que a gente vai encontrar as respostas lógicas, óbvias, né? E que a realidade nos mostra com clareza, só não vê quem não quer ver, né? Ou quem não teve tempo de parar para observar o mundo que está em volta da gente. Né? Então, a questão que se coloca, outra questão que se coloca, que eu deixo aqui para reflexão de vocês, é quem diz o que é direito? Quem diz o que é crime? Quem diz, pior, isso é século XIX, quem diz o que é normal?
No século XIX, você tem uma expansão do aprisionamento dos pobres, excluídos, trabalhadores que estavam reivindicando porque não queriam continuar oprimidos, trabalhando 16 horas por dia ou miseráveis no meio da rua. Os caras se organizam e começam a reivindicar. Então, o Estado liberal começa a prender todo mundo. Né? E aí, então, presta atenção nisso, um monte de comportamentos que não eram considerados comportamentos criminosos passam a ser comportamentos criminosos. Né? E um monte de comportamentos, e não parou por aí, não. Né? Se a gente pegar esse sujeitinho lá do século XIX, gente, tem que fazer um outro desenhozinho para vocês. Esse desenhozinho já tinha até feito para mostrar. Agora não vou achar. Mas é assim, vamos pegar a ideia aqui. Né? Vamos pensar aqui um sujeito do século XIX, coitado. Aqui, vou desenhar ele em 15 segundos. O sujeito do século XIX. Está aqui, apavorado. Né? Esse aqui é o sujeito do século XIX. Isso aqui são dois muros, né? E o chão. O sujeito do século XIX, qualquer coisa que ele fizesse, ele ia preso. Se ele cometesse uma ilegalidade, e aí um monte de comportamentos que não eram considerados, né, ilegais passam a ser considerados ilegais, se ele cometesse uma ilegalidade, ele ia para a cadeia. Aí então você tem um monte de gente encarcerada no século XIX. É a época do grande encarceramento. Você sabe qual foi a outra época de grande encarceramento? Pós-Margaret Thatcher, com o neoliberalismo. Não é à toa, é história. Né? Aí, se o sujeito, você tem no século XIX uma expansão da psiquiatria. Século XIX, né? Aí, século XIX, final do século XIX, também Freud, Sigmund Freud, surgimento da psicanálise, etc. Mas nesse primeiro momento, né, o estudo da mente humana por parte de médicos. Freud era um neurologista, né, mas o Freud cria a psicanálise. Né? E aí os caras começaram a falar, olha, existem comportamentos anormais, pessoas anormais, pessoas loucas. Só que aí você começa a ter o uso político disso, que vai ser o quê? Aquelas pessoas que são consideradas anormais, o número de anormalidades, ela vai crescendo de ano para ano. Espera um segundo. Pera. Cadê o livro do Heitor aqui? Não. Vai falar mal dele, não. Não, tem que mostrar. Não. Vai falar mal dele. Aqui. Isso aqui. No século XIX, era considerado louco a pessoa que perdia o contato com a realidade. Né? Surtou. E aí, por motivações políticas as mais variadas, um monte de comportamentos que não eram considerados comportamentos anormais passam a ser considerados anormais. Inclusive em relação às mulheres. Tem um livro muito interessante que eu já mencionei para vocês, que é a História da Democracia, Forjando a Democracia, do Geoff Ellis, que ele fala, por exemplo, com relação você teve uma pesquisa de um médico alemão e um médico francês, na metade do século XIX, com relação às mulheres, que a tese deles, a tese médica, né, psiquiátrica, era de que as mulheres que se envolviam com política enlouqueciam. E aí, tem isso no livro que eu recomendei. Vocês vão encontrar lá no livro do Geoff Ellis. Então, eles fizeram a pesquisa com 10 mulheres. E eles perceberam, essas mulheres, essa mulher aqui, ela é casada, muito bem casada, o cara, né, trabalha, tem um bom emprego, ele tem uma boa casa, tem uma família, os filhos, e ela era uma mulher assim, o marido chegava em casa do trabalho, estava sempre perfumadinha, arrumadinha, os filhos com banho tomado, preparado para dormir, etc., o jantar pronto. E aí então ela começou a se envolver com política. Foi se envolver lá com o Partido Socialista, ou foi então, né, se envolver com movimentos feministas, com as sufragistas da Inglaterra, Estados Unidos. E aí o que aconteceu? O marido começou a chegar em casa, ela não estava mais de banho tomado, perfumadinho, os filhos ainda não tinham tomado banho, o jantar não estava pronto. E aí os médicos concluíram: as mulheres enlouquecem se elas mexem com política. Isso é muito século XIX. Então, você tem isso aqui, aqui em casa eu tenho, meus 4 filhos são psicólogos.
E eu fiz o curso teórico de psicanálise. Eu amo a ciência específica. Aqui, isso aqui é o DSM, né, que é um manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Olha, eu fui pegar lá no escritório dele, ele já gritou comigo, não fala mal do DSM. Ele ainda acredita nisso aqui. Viu? Então, se você quiser aqui falar, contrapor seu pai, pode vir. Olha o tamanho. Isso, né, no século XIX, era assim, né? E o mais interessante é que a cada nova edição aumenta o tamanho. Tem um psicanalista que ele escreveu uma poesia belíssima sobre o DSM e sobre essa classificação, né? Veja bem que esse livro aqui olha lá, de onde é? A American Psychiatric Association. Né? Então, a cada ano que passa, as pessoas enlouquecem mais. Surge um novo transtorno mental. Bom, isso aqui tem muito debate, né, sobre isso, mas esse psicanalista ele fez uma poesia linda em que ele falava assim, ele começava a descrever, né, o sentimento de amor apaixonado. Então, ele vai descrevendo fisicamente o que acontece quando a pessoa encontra o seu amor apaixonado. Esse amor-paixão, assim, né? Então, o rubor na pele, o coração acelera. Ele vai descrevendo, né, o que acontece com o corpo da pessoa. E fala, isso aí vai ser, né, um transtorno mental em 2050. Ou seja, como tudo, né, que altera o seu estado de humor passa a ser doença, o amor apaixonado vai virar doença. A gente não está muito longe disso, não, gente. Não é? Não está muito longe disso, não. Fica aqui, ora, a bochecha fica vermelha, a gente começa a ficar, né, sente quente, né? A bochecha fica quente, as orelhas ficam quentes, o coração acelera. Aí você olha o seu amor assim, não, tá doente, interna, interna, interna. Né? É mais ou menos isso. Mas, enfim, ó, já passei muito tempo. Na próxima aula a gente finaliza. Vocês me lembram onde eu parei? Eu vou anotar aqui também, mas para a gente ver as outras características do Estado socialista, né, em contraposição com o Estado social e com o Estado liberal. Nós vamos trabalhar três grandes diferenças. Nós trabalhamos só a primeira diferença, que é com relação ao tratamento aos direitos humanos, que as constituições liberais, sociais e socialistas dão. Né? A gente vai trabalhar ainda mais duas diferenças e vamos trabalhar a questão econômica, né, que é muito importante a gente entender essa diferenciação econômica, que, afinal de contas, foi essa a grande briga, né, do século XX entre socialistas e capitalistas. Gente, então, brigadão. Prazer, desculpa ter passado o tempo aí, sempre passo o tempo, mas, enfim, estamos aí. Grande abraço a todas, todos e todas.